já perdi a conta de quantas vezes eu já falei aqui no canal vídeos e mais vídeos falando a respeito da importância da gente ter um solo equilibrado, da gente entender bem a necessidade da planta pelos macronutrientes, que são aqueles que a planta precisa mais, a importância dos micronutrientes, que a planta também precisa da mesma maneira que precisa dos macronutrientes, a diferença está só na quantidade. Já falei vídeo de pH, já falei vídeo de calagem, já fiz vídeo de adubação, tem diversos vídeos aí no canal. Mas, contudo, entretanto e porém, eu quero destacar mais uma vez, justamente em função do nosso clima tropical aqui. É muito comum nas nossas regiões aqui, pessoal, se a gente pegar os mapas de solo que a gente tem aí na Embrapa, Exalc, UFLA e de todo mundo aí, a gente vê que é muito claro o problema que a gente tem aí com relação aos níveis de acidez do solo. Eu vou deixar o card aqui para um vídeo que eu falo a respeito só desse assunto, porque é muito importante a gente tratar desse assunto aí, de entender bem a análise de solo, tanto para fazer o processo de adubação, quanto uma possível correção do solo, que é aquilo que a gente chama aí de calagem. Aí vou deixar o link de um vídeo aqui no card. Não deixa de ver esse vídeo para entender bem o assunto aí, porque é de fato muito importante a gente entender isso também. Então, agora que a gente conseguiu entender isso aí, a gente deu uma boa definição do solo, a gente falou do processo de intemperismo, como que o solo é formado, falamos também aí da composição do solo aí, que a gente falou tanto de silt, falamos de areia, falamos de argila, demos uma boa definição a respeito desses três elementos que são fundamentais no solo aí. Agora, depois que a gente já tem noção de tudo isso aí, fica fácil a gente entender sobre os tipos de solo. A gente tem no Brasil hoje mais de 10 tipos de solo cadastrados ali que a gente tem na literatura. Eu separei 3 tipos de solo aqui que eu vou apresentar para a turma aí, para a gente entender como que isso aí influencia nos nossos plantios. Antes eu vou apresentar para todo mundo esse mapa aí, que ele é um mapa bem interessante para todo mundo ver aí também. Então coloca aí de novo, editor, sobrepõe a minha imagem para todo mundo ver esse mapa aí, porque ele é um mapa bem interessante aí, que mostra bem estratificado os tipos de solo que a gente tem mapeado no Brasil aí. Como todo mundo pode ver, a gente vê que é um monte de solos aí, são mais de 10, como eu acabei de dizer. Então, como eu prometi lá no início do vídeo, lá na introdução do vídeo, nós vamos falar a respeito de 3 tipos de solo aí que são bem importantes pra gente. Vamos falar de cambissolo, latossolo e argilossolo. Vai ser um briefing bem rápido aí, mas eu tenho certeza que vai dar algumas noções bem boas para a gente conseguir determinar aí quais que são as características específicas de cada um aí. Vamos começar do argilossolo aí, que ele tem uma condição que ele é bem interessante para nós que somos produtores aí. Eu falei argilossolo aí um monte de vezes aí, tá errado, tá, pessoal? É argissolo. Isso aí não repara não, que tô meio burro mesmo, é assim mesmo. Editor, coloca pra gente aquela imagem da Embrapa aí, que ela é bem interessante também, que a gente consegue ver as subclassificações do solo aí, do argilossolo aí. Pessoal, o argilossolo é um tipo de solo que ele costuma conter maior teor de argila. Em algumas classificações é comum esse tipo de solo ficar encharcado depois de chuva, dificultando muita manipulação, tá? Então isso é uma característica bem clara nesse tipo de solo. Normalmente quando você tem uma grande quantidade de água nele aí, normalmente nem trator anda nesse tipo de solo, fica muito difícil de trabalhar com esse tipo de solo aí depois que ele está encharcado. E ele é um solo muito comum no Brasil também. Se a gente voltar atrás lá naquele mapa que a gente viu lá no início do vídeo aí, lá no início não, desculpa, que a gente postou agora há pouco, a gente percebe aí claramente aí que é um solo que ele é bem comum no Brasil aí, tá atingindo aí próximo dos 24% aí de todo o nosso território nacional. Então ele ocupa uma parte bem grande do país, isso aí que a gente precisa destacar. Um detalhe que eu queria destacar também do argilossolo, pessoal, é o seguinte: esse é um solo que ele fica muito encharcado em função da condição da argila. Pra gente que gosta muito dos plantios de cucurbitácea, em especial da melancia, tem uma traquinagem aqui, tá? A gente precisa trabalhar muito bem o preparo de solo, fazer um revolvimento muito bem feito desse solo para que a gente consiga deixar esse solo o mais arejado possível, porque a gente sabe que é uma das características da melancia aí, ela gosta de solos bem drenados, o que não é uma característica deste tipo de solo. Então é muito importante. Se a gente vai trabalhar com solos
com essas condições aí, solos mais pesados, é muito importante a gente trabalhar com subsolagem o mais profunda possível aí, ou então, se for trabalhar com cova, fazer a cova bem larga, bem funda, para que a gente consiga assim aumentar essa capacidade de drenagem aí, justamente para atender essa demanda da melancia aí, que a melancia, como eu já disse algumas vezes aí, é uma característica fisiológica dela gostar desses solos bem drenados. Então, vai plantar em argilossolo, tem que estar atento, tem que estar muito atento com relação a essa característica física desse tipo de solo. O agricultor hoje ele precisa dominar tecnicamente a lavoura. Vou falar isso incansavelmente aqui no canal. Para quem está buscando se aprofundar na cultura da melancia, a gente tem um curso aí que é o Mapa. Vou deixar o link na descrição aí. Ali sim você vai aprofundar de forma técnica os pontos mais importantes da cultura. São 3 programas fitossanitários para servir de referência, 3 programas nutricionais, enfim. É o passo a passo, um verdadeiro mapa a respeito da cultura da melancia e o link está na descrição. Agora você que chegou até aqui no final do vídeo, que não está inscrito ainda, achou que esse material te agregou, te ajudou de algum modo? Se ajudou, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber muito mais dicas igual essa aí e tá sempre acompanhando as novidades por dentro do nosso canal.